capítulo 13 do livro Homens de Verdade, de Richard D. Phillips. E hoje nosso desafio é estudarmos, aprendermos, sermos servos do Senhor. Então já abram aí seus livros, capítulo 13, página 211. Essa lição, até o seu Dito falava, ela só tem 10 páginas, né? Tipo, ela é meio curta. Mas foi difícil você pensar algumas coisas dela, porque tudo ali acabava sendo importante. Então não sei se a gente vai ser uma aula assim com uma dinâmica de conversa, né? Talvez a gente leia muito mais do que fale ou explique alguma coisa. Mas a gente já começa, né? Essa lição. O autor ele fala sobre algumas coisas, alguns sonhos que ele tem, algumas esperanças que ele tem, coisas pessoais dele a respeito de filhos, a respeito de casamento, a respeito de coisas particulares da vida dele, que coisas que ele aguarda ansiosamente, né? E aí no finalzinho do primeiro parágrafo ele dá ali aquela coisa que é a mais importante. Embora as outras coisas que ele aguarde, que ele tem vontade de ver, de realizar, de ver acontecido, ele cita aqui a coisa que é a mais importante, é o suprassumo de tudo aquilo que ele almeja ver, esperar, contemplar na vida dele. Ele fala que ele está ansioso para conhecer pessoalmente e ver com seus próprios olhos o Senhor da Glória, o Filho de Deus, meu Salvador e Mestre, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Aí a gente segue, eu estou no meio da página 211. Ao contrário das outras coisas pelas quais espero, esse evento glorioso é absolutamente certo. Ou seja, ele tem esperança de ver um dos filhos deles ir para o ministério ou ser missionário, embora ele queira isso, mas ele talvez não aconteça. Ele tem esperança ali de ver a filha dele casando-se com um servo de Deus temente, mas a gente sabe como é que as coisas, de repente, por N motivos, pode não acontecer. Mas essa esperança que ele tem de conhecer o Filho de Deus, de ver com os próprios olhos dele esse Filho de Deus, ele fala que, ao contrário de outras coisas pelas quais espero, esse evento glorioso é absolutamente certo. E ele cita que o personagem bíblico, nessas últimas aulas a gente conversou sobre Jonatas e Davi, né? A gente, e foi legal a gente ver esses personagens, né? O da lição 11, quem que era o personagem da lição 11 que a gente... Foi Neemias, né? Neemias, a gente falou bastante dele. Agora ele fala sobre... Começa falando sobre Jó, mas o todo da lição vai ser baseado em João Batista. No finalzinho ele vai tomar como exemplo bíblico nada mais, nada menos do que Maria, mãe de Jesus Cristo. Então, aquela coisa, o cara é meio machista, alguma coisa desse tipo, que eventualmente possa ter passado pela cabeça dos irmãos. Se a gente vê que no final do livro, ali na conclusão, ele vai falar sobre Maria, mãe de Jesus Cristo, e toma ela como exemplo para nós homens. Uma adolescente é legal, mas aí a gente, na hora que tiver que chegar lá, a gente começa. Jó maravilhou-se, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Jó 19, 25 a 27. Uma coisa interessante desse texto é que Jó talvez ali da Bíblia, um dos personagens mais antigos, né? Tirando ali aquela parte de Adão, Noé, depois dele, ele remonta possivelmente ali a Abraão, um pouquinho antes. Então ele é um dos personagens mais antigos da Bíblia, um patriarca, na verdade, é do tempo dos patriarcas, Jó. E você percebe que lá
talvez Deus nem tivesse chamado ainda Abraão, e Jó vivendo por ali, ele já tinha essa esperança. Qual a esperança que é essa? De ver o Redentor, né? De ver esse Redentor se levantar sobre a terra. Em Abraão, Deus começa talvez ali, ou dá continuidade ao processo, né? Que começa lá em Gênesis 3,15. Mas Jó já tinha essa esperança. Então é legal que assim, ele ainda continua. Jó então exclamou: de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então assim, Jó tinha essa esperança, o autor tem essa esperança, e de alguma forma a gente tem que ter essa esperança. Talvez a gente não consiga melhorar de emprego, talvez a gente não consiga, como membros dessa igreja, ver essa igreja com 7 mil membros um dia, uma mega igreja, sei lá. Mas a volta do Senhor Jesus Cristo é certa. Essa veremos. Né? Essa veremos. Início da página 212, ele continua com essa questão de expectativas para a vida, né? Muitas pessoas, percebo, vivem e trabalham com os olhos na aposentadoria. Meu Deus, eu nem gosto de pensar nisso, que dá frio na barriga. Sei lá. Tudo é medido por sua contribuição para a Previdência ou para outro fundo de pensão. Mas eu acredito que o homem cristão deve viver, trabalhar e se divertir de olho na glória vindoura de Jesus Cristo. Aquela coisa do olho no peixe e olho no gato. Né? Estou aqui ralando, criando os filhos, trabalhando, levando feijão para casa, né? Tal. Porém, eu sei que isso aqui é tudo transitório. E aí, uma coisa que eu tiro para mim é que, sei lá, né? De repente, é difícil você tá aqui e tá com o olho lá, né? De repente a gente começa a se prender aqui, né? Criar raiz aqui, as expectativas, os objetivos, os planos começam a drenar a gente e prender a gente aqui. A gente muitas vezes acaba esquecendo também que tudo isso aqui é passageiro, a gente está aqui de passagem. Então, eu acredito que o homem cristão deve viver, trabalhar e se divertir. Percebe que ele não deixa de fazer essas coisas, porém com o olho na vindoura glória de Jesus Cristo, ou na glória vindoura de Jesus Cristo. Descendo um pouquinho, eu vou correr um pouquinho, depois a gente começa ali, depois dos discípulos pessoais de Cristo. Como devemos medir as coisas que acontecem em nossas vidas? A resposta é que devemos viver agora à luz do futuro que certamente virá. Aquela coisa, né? A gente fica tão fixo aqui, tão centrado aqui, tão, né? E a gente esquece, né? Mas tudo isso aqui é passageiro e, assim, o evento maior, a grande realização das nossas vidas ainda está por vir, que é em Jesus Cristo. E seguindo, né? Segundo a Bíblia, existem recompensas no céu por nosso serviço a Cristo aqui na terra. Essa é a razão pela qual Jesus nos diz: mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, Mateus 6,20. E também a razão pela qual a parábola das 10 minas mostra a concessão de recompensas diferentes aos servos com diferentes lucros. Desce um pouquinho. Continua. Eu admito que tenho dificuldade de pensar em qualquer recompensa maior do que a simples entrada no glorioso reino do nosso Senhor Jesus. Eu o verei e me imagino ajoelhado aos seus pés e adorando sua glória. Então eu verei as palavras dos seus lábios, cuja expectativa define toda a minha existência atual. Isso deveria definir toda a nossa existência atual também, né? Essa expectativa. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Esse é o evento futuro, a recompensa futura que deve motivar todo cristão a viver de maneira ousada e poderosa no serviço de Jesus Cristo. Boa noite, Sr. Rafael. Ficaria extremamente decepcionado se o senhor não viesse hoje. Com isso em mente, não importa se sou bem-sucedido pela medida das coisas deste mundo, não importa se o mundo me abraça ou me despreza, não importa se vivo em abundância ou se sou humilhado. O que importa é que eu seja tido como fiel e ouça essas palavras de Jesus Cristo, meu Salvador e Mestre.
o Senhor que está vindo novamente para reinar pela eternidade. Ser cristão significa não apenas que sou salvo dos meus pecados, mas também que sou salvo para ser discípulo. É isto que os homens cristãos são: seguidores, discípulos e servos do Senhor Jesus Cristo. A certeza de seu retorno e de sua recompensa aos homens e às mulheres fiéis é o grande e colossal fato que deveria dominar nossa visão do futuro. E aí? O que vocês acham? Comentário, só eu que falei até agora. Corremos a carreira que foi proposta. Dai-nos o que exige de nós. Né? Olha só. Será que eu acho que do capítulo 8 para cá só foi burdoado, para mim. Né? Porque assim, a gente vive, a gente anda, a gente trabalha, a gente vive a nossa vida fazendo as nossas coisas à luz desse grande evento que está para acontecer. A gente vive a nossa vida à luz da volta de Cristo, esse evento futuro, a recompensa futura, ou seja, ainda que a gente passe a nossa vida toda pastando aqui, ó, miseravelmente, mas vai existir um momento, ou existirá um momento, em que haveremos de encontrar com o nosso Senhor e Salvador e ouviremos dele: muito bem, servo bom e fiel foste, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Já pensou? Ouvir isso de Deus? Que glória! Então assim, meus irmãos, eu fui lendo isso aqui, eu fui me sentindo mais miserável dos miseráveis, porque eu falei, caramba, a gente planeja, a gente fica nervoso com algumas coisas, a gente olha para um lado, olha para o outro poxa, e a gente acaba esquecendo o mais importante muitas vezes: a consumação de todas as coisas, né? E aqui, o final aí do parágrafo que a gente leu, na 213, é isto que os homens cristãos são: seguidores, discípulos e servos do Senhor Jesus Cristo. O livro basicamente vai falar sobre isso. Ser discípulo. Eu citei há umas aulas atrás o livro do Jonas Madureira, né? O nome do livro certo é O Custo do Discipulado. Livro facinho, fininho, dá para ler aí, como ele fala, dá para ler numa sentada. Você senta em algum lugar, em 40 minutos você lê o livro. E ele bate muito nessa questão. E tem um outro livro, que é esse aqui. O nome do livro é A Imitação de Cristo. Esse eu não li ainda, de Tomás de Kempis. É um livro mais antigo, né? Um pouquinho depois, acho que da Reforma. Mas também pega essa mesma pegada, né? Pega essa mesma pegada, mas tudo bem. Nem o pessoal de São Paulo que vai assistir isso merece. Mas tem essa mesma pegada de discipulado, né? Sobre talvez um outro aspecto, mas a mesma pegada. Sofrimento, questão de ser servo, o que isso implica. E tem um terceiro livro que fala sobre discipulado, que o próprio nome do livro é O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, que também é bem pesado nessa questão de discipulado. Eu estou com agora de Conselhos para os Discípulos, de Charles Spurgeon. Né? Legal. E tem um quarto livro que fala sobre discipulado, de Mark Dever. Esse eu nunca li, né? Mas também falam que é bom. Embora discipulado pode apontar duas coisas distintas, mas no final elas são distintas, mas elas se permeiam, né? Então fica aí um monte de dica aí para vocês verem. Quem tem Kindle no celular aí, papo.
Esse Marco ideia é bom aqui. Discípulo, é o discípulo ou o discipulado? Eu acho que é discipulado. Discipulado, né? Temos um estudo aqui na igreja. Jonas Madureira, o curso de discipulado. Dietrich Bonhoeffer, o discípulo. Né? E Charles Spurgeon, qual que é o nome do livro? Conselhos para os Para os discípulos. discípulos. Esse aí não é um que tem 3 ou 4 livrinhos? Não é? Aos meus alunos. É um recheadinho assim, ele é... Então é outra coisa. Vamos seguir, que senão o seu dito vai dar conta. Discípulos pessoais de Cristo. Ele começa a falar algumas coisas aqui, né? Sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas de uma seita que em algum momento veio perguntar se ele estava sendo discipulado. E ele, assim, como é que fala? Surpreendentemente falou, sim, estou sendo. Tá bom, por quem? Por Jesus Cristo. Mas ele está morto, como é que você está sendo discipulado por ele, né? E na verdade, nós somos discípulos de quem? De Cristo. E ele não está morto, né? Ele está vivo. E ele nos discipula pela sua palavra e pelo seu Espírito que habita em nós. Então, estamos aí a quilômetros de vantagem desse pessoal, né? Ele não fala que seita que é, talvez testemunho de Jeová, alguma coisa do tipo, mormon, não sei. Mas olha só, estou sendo discipulado por Jesus de Nazaré, respondi. Mas ele está morto e não está mais aqui. Retrucaram as pessoas que estavam tentando, entre aspas, evangelizar, sei lá que você pode dizer isso aí, né? É aí que vocês estão errados, disse eu, pois ele vive hoje e ministra aos crentes nele por meio do seu Espírito. Então, quando os discípulos começaram ali, né, na Galileia, Mateus, André, Tiago e tal, mas foram os primeiros, mas nós fazemos parte de uma leva longa aí de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Somos discípulos dele. Página 214, para vocês não ficarem enjoados de ouvir minha voz. Quem vai ler pra gente? Essa resposta expôs um problema comum entre seitas que se dizem cristãs, ou seja, a ausência de um papel para o Espírito Santo em seu pensar e viver. Um papel que as seitas buscam ocupar na vida de seus seguidores. Pois é através do ministério do Espírito Santo que hoje todo cristão é verdadeiramente um discípulo pessoal de Jesus. Nosso discipulado não apenas não é inferior ao daqueles que andaram na terra com nosso Senhor, como também é melhor. Eis o que Jesus disse em seu encontro com os discípulos na noite de sua prisão. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. João 16, 7. Ponta aí um pouquinho. Essa questão do Espírito Santo, a gente vive, no nosso contexto aí brasileiro, a gente vive extremos, né? Tem correntes de pensamento, de igreja, de pregação, que superestima a presença do Espírito Santo. Ou seja, é quase como se o Espírito Santo fosse único, né? Não houvesse nem pai nem filho, é só o Espírito Santo. Isso aí a gente vê desde igrejas pentecostais, e a gente acaba muitas vezes até em igrejas católicas carismáticas. É a festa para o Espírito Santo, não sei o que do Espírito Santo, pregação do Espírito Santo. Então, muitas igrejas católicas, né, que seguem por essa questão carismática, acabam se somando a muitos pentecostais que superestimam a participação do Espírito Santo, cultuam praticamente o Espírito Santo, falam do Espírito Santo desde o primeiro minuto do culto até o final. Por outro lado, existem outra corrente que simplesmente quase que anula a existência do Espírito Santo, ou seja, como uma medida de tentar blindar seus membros, suas igrejas, daquele pessoal do outro lado, eles acabam zerando
quase que anulando a participação do Espírito Santo. Falam em Jesus, né? Falam em Jesus, em evangelismo, e a questão do aceitar Jesus, talvez Deus ou em algum momento, mas acaba esquecendo o Espírito Santo. Qual que é o problema disso? Franklin Ferreira, ele fala que toda vez que a gente adora qualquer coisa diferente da Trindade, a gente não está adorando ao Deus verdadeiro. Na vida, a nossa teologia, a nossa pregação, tudo tem que ser baseado nas 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim, quando a gente vê, quando eles superestimam, quando outros anulam, eles estão adorando qualquer outra coisa diferente de Deus. Mesmo falando o nome de Deus, ou falando o nome de Jesus, ou falando o nome do Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente não deve esquecer do Espírito, mas também não deve superestimar a participação dele. Não deve esquecer de Deus, mas também não deve simplesmente falar só nele e esquecer do seu Filho. Ou seja, a gente sempre tem que adorar, cultuar, pregar, estudar as 3 pessoas de uma forma equilibrada. A teologia equilibrada é essa. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Continua, Michel. Sem dúvida. Sem dúvida, todo cristão já imaginou como deve ter sido maravilhoso viver como discípulo de Jesus antes da sua ressurreição. Mas aqui o próprio Jesus disse que a adição do Consolador, o Espírito Santo, contribui para um discipulado ainda melhor. Ponto. Por quê? Vocês acordaram, um tá ali, os 2, o 3, até o Marcão tá meio... Não sei o que aconteceu não. Mas por que a adição do Espírito Santo, ele usa esse termo mesmo, né? Contribui para um discípulo ainda melhor. Por que a gente pode chegar a essa conclusão? Será que pelo tempo? Tempo? De você pregar o Evangelho, de você... Porque o ministério de Jesus foi 3 anos, né? Mas nós estamos aí nessa jornada há um tempo. Quem capacitava Jesus Cristo para, digamos, seguir no ministério, ou fazer o que ele fez no ministério? Pai, né? É o Espírito Santo. Assim, não é falado tão claramente, até se o Marcos quiser me corrigir, não me lembro de algum momento, mas as curas, os milagres, o mar ali dominado, tudo pelo poder do Espírito Santo. A própria tentação, a resistência à tentação. E quando diz o poder do Evangelho, o agir do Espírito Santo, Passa a bola. quando convence o pecador? O poder do Evangelho é a palavra, né? É a palavra. Só que a palavra, ela nunca é isenta do Espírito Santo. Porque é a palavra pelo Espírito. Quando Deus disse assim, haja luz, ele usou a palavra, que o verbo, o Pai estava presente, e a ação do Espírito Santo, né? Então, quando você fala o poder do Evangelho. Poder do Evangelho. Por isso que é o que o pastor Renato falou. É Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim, na verdade, a adição do quem nos capacita, quem nos converte pelo poder da pregação, quem nos regenera? Não, hoje o Espírito Santo, mas quando é falado aqui da adição, né, que Jesus fala que ele estou, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não vou enviar o Espírito Santo, né? Sim. Agora eu entendi que você falou vou que sei, tipo, eu vou evangelizar. Não, Cristo tinha que voltar aos céus para que o Espírito descesse. Uma das necessidades de Cristo morrer e voltar ao Pai, uma das era para que o Espírito Santo descesse. Concordo. Agora estaria conosco. Ele prometeu que faria com que nós lembrássemos de tudo que Jesus havia ensinado. Muito Quando bom. você lê, né, você entende. E ele também é o outro
Consolador. Além de ser o outro Consolador, porque no mundo teremos aflições, e as aflições, elas obscurecem toda a nossa capacidade, então você precisa de alguém, de um amigo. Então este é o Deus presente, o Espírito Santo. Né? Uma coisa que é interessante lembrar que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele atuava de uma forma pontual, ok? Em Cristo, desde a concepção até o momento da cruz ali. Só que após Cristo subir, em todos os crentes. Você percebe a amplitude da coisa? Então assim, por que é importante a adição do Espírito Santo? Ele que nos molda o caráter. Desde a regeneração, Ele que nos molda o caráter, Ele que nos ilumina para entender as Escrituras. É Ele que nos faz parecer loucos para o mundo, diante do mundo, por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Se não houvesse o Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguiríamos, digamos, ser nada do que o Evangelho preconiza que nós devemos ser. Então, assim, enquanto grupos enfatizam que o Espírito Santo é poder, e é em certo ponto, para manifestação disso ou daquilo, o ministério do Espírito Santo é muito maior do que isso. O principal ministério do Espírito Santo é revelar a Cristo, é apontar para Jesus, é conduzir o pecador a Cristo. Então esse é o ministério principal. Olha que eu falo bastante hoje. Principal. Quando a gente fala em Espírito, em Trindade, de novo, né? Cada um, eles são os três em essência, todos eles são Deus, porém cada um de uma certa forma tem ali um papel, uma função, se é que eu posso dizer assim. O Espírito Santo, ele sempre está ali atuando, apoiando, capacitando, desde o Antigo Testamento. Só que aquilo, né? Sempre voltado para honrar a Cristo, sempre obediência a Deus. E detalhe, quando você está falando aqui em Ferreira de novo, quando ele fala primeira, segunda, até nisso, enumerar as pessoas da Trindade é um negócio meio estranho. Na cabeça da gente, quando você fala o Rafael é o primeiro pastor da igreja, o que você entende disso? Maioral, né? É o mais importante. Aí o Jonatas é o segundo. Tá ali, se o Rafael não tiver, o Jonatas é sou. O Michel é o terceiro. Aquele ali não faz nada. Você percebe? Na cabeça dele, quando você enumera as pessoas da Trindade, você acaba fatalmente colocando questão de importância. O Pai é a primeira pessoa. Aí ele é o maior. O Jesus é a segunda. Ele é o Filho, né? Um pouco abaixo do Pai. E o Espírito Santo é o terceiro. Não, os três são importantes. Vamos lá que é uma teologia sistemática. Olha só. No meio da página 214, mas aqui o próprio Jesus disse que a adição do Consolador, o Espírito Santo, contribui para um discipulado melhor. Ou seja, temos aí a faca e o queijo na mão dado por Deus para a gente ser discípulos melhores. Entender o que significa ser um discípulo pessoal e servo do Senhor Jesus é se alegrar e exultar com esse privilégio presente. Precisamos ser discípulos. Precisamos acordar para essa realidade. E aí segue. Um pouquinho mais para baixo ele cita João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Um dos quesitos do verdadeiro discípulo é permanecer na palavra, conhecer, amar a palavra. E no final da 214, pois Jesus promete grandes resultados se formos verdadeiros discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. As marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus, alguém liberto por permanecer na verdade, são demonstradas por quem mesmo? João Batista. Aí começa a falar de João Batista. João falou de sua alegria em servir a alguém tão grande quanto Jesus, quando disse: mas vem o que é mais poderoso do que eu,
do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Início da página 215 aí, tá bom? Lucas 3,16. E aqui ele faz até uma questão interessante, né? O que compreendia em desatar as correias das sandálias, né? Desatar a correia de uma sandália era uma tarefa tão baixa e suja que na antiga Judeia nem mesmo os escravos precisavam fazer isso. E acho que em algum momento acho que a gente comentou isso, não é? Você imagina lá o pezinho dos camaradas, né? Andando na poeira, no deserto. Imagina os cascos que os caras tinham, né? E aí, mas João disse que quando se trata de servir a Jesus, essa tarefa tão simplória não estava abaixo dele. Em referência a Jesus, ela estava muito acima dele. Tão grande é a glória do Filho de Deus, nosso Senhor. Ou seja, até mesmo desatar as correias da sandália, para João Batista era um privilégio, era algo muito grandioso, quando isso se tratava de Jesus Cristo. Jesus considerava João Batista a maior pessoa do Antigo Testamento, Mateus 11:11. Mas João se considerava um servo pessoal do Senhor Jesus, enxergando a menor coisa que poderia fazer por alguém tão grande como Jesus, como o mais alto privilégio e emoção que poderia imaginar. Vocês percebem aí o perfil de João, e o autor vai trabalhar basicamente sobre isso. Alegria, humildade, vocação. E temos aí quesitos para sermos servos e discípulos. Agora eu lhes pergunto, para sermos alegres, sermos humildes e até mesmo vocacionados, não precisamos do Espírito Santo na nossa vida para que isso aconteça? Com certeza. Na verdade, isso só vai acontecer se o Espírito Santo estiver na tua vida. Justamente. Por isso que a gente, voltando lá atrás, a adição do Consolador é tão importante. É muito importante. Mas isso não quer dizer que ela deva ser superestimada, mas também não deve ser, né, subestimada. Né? Algum comentário está aqui? Eu estou acelerando, porque se eu começar a comentar algumas coisas, eu vou viajar na maionese. Eu vou pegar uma água lá, já tô morrendo de calor. Tá fervendo o radiador. Pega lá. E eu acho que nós vamos ficar aqui e não vai ter sido parado. Vivendo como servo e discípulo. Meio da página 215. Quem lê pra gente? Se quisermos fazer a diferença em nossas vidas servindo a Jesus, devemos adotar a mesma atitude de João Batista. Para isso, eu gostaria de me encaminhar ao fim deste livro sobre masculinidade cristã, com o ensinamento de João Batista sobre a glória de servir a Jesus como seu discípulo. João 3, de 22 a 30, registra um tempo durante o qual o ministério de João estava diminuindo à luz da fama crescente de Cristo, tanto que os seguidores de João haviam começado a deixá-lo para seguir Jesus em seu lugar. Alguns dos seguidores ainda dedicados a João queixaram-se a ele sobre o modo como o ministério de Jesus estava eclipsando o de João. A resposta de João é uma declaração clássica de felicidade piedosa e um modelo de como os homens cristãos podem render-se sem reserva ao Senhor. 22:16. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. O autor ele vai falar um pouco mais para frente sobre essa questão desse versículo, né, de João 3, 27, 29 a 30, mas aqui João ele se considera um amigo do noivo. O noivo está no momentão dele ali e tal. O amigo do noivo está totalmente feliz. E tudo que o amigo do noivo pensa é para a felicidade do noivo.
Até corta a gravata dele. Até corta a gravata. Mas a gente vê na leitura que a participação do amigo do noivo naquela época ia muito além disso. Né? Aqui temos o modelo de serviço de João a Cristo. Esse modelo inclui um princípio-chave, uma atitude alegre e uma resolução humilde. Basicamente, daqui para frente, a lição se baseia nesses 3 pontos. Juntos, esses elementos podem capacitar-nos como homens, a fim de que sejamos fiéis ao nosso chamado para cumprir o mandato masculino a serviço de Cristo. Na verdade, de uma certa forma, imitando João, nós vamos fazer o papel do amigo do noivo. Né? Vamos ver como João, como amigo do noivo, se portou em relação a Cristo. E aqui, a partir daí, em João Batista, é só alegria. Tudo bem? Vocação. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Ah, vocês estão muito quietos hoje, só porque o Corinthians contratou o Luan. Vocação como um dom, um princípio-chave. Continua lendo para nós, Marcos, por favor. Primeiro, em resposta a seus seguidores que se ressentiam da crescente proeminência de Jesus, João expôs esse princípio-chave para servir ao Senhor. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 3:27. O argumento de João era que os homens devem contentar-se com o lugar e a provisão que o Deus soberano lhes confere, procurando apenas ser fiéis ao chamado particular de cada um. Aqui está o antídoto para a inveja e a discórdia entre os cristãos, pois a declaração de João nos lembra que tudo o que temos é dádiva do céu. Se temos grandes dons e uma grande vocação, eles foram dados por Deus para seu serviço. Se temos dons modestos e uma vocação modesta, eles também foram dados por Deus para seu serviço. Saber disso deve afastar-nos dos desafios do ciúme, por um lado, e da vanglória de outro. Paulo pergunta: e que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? 1 Coríntios 4:7. Ponto. A gente percebe aqui que todos os crentes têm dons. A gente já viu, acho que isso já na lição passada. Uns talvez mais capacitados, outros menos, mas todos têm isso. Tem essa graça de serem chamados e de terem dons. E aquele que teoricamente teria, quando tem, não sei se é o termo certo, ter mais, mas talvez dons diferenciados. Alguns que talvez apareçam mais e que aos olhos humanos ganhem maior projeção. Outros talvez com algumas capacitações dadas por Deus, que trabalhem mais de uma maneira no bastidor, alguma coisa mais reservada. A grande sacada aqui é que todos têm, independente dos níveis, das variedades, das utilidades, todos têm, e todos devem usá-los. Aquilo que Deus lhe deu, use. Nem que seja ali algo que talvez ao olho humano seja algo tão medíocre, simplório. A gente viu algumas lições atrás o caso daquele senhor, que o autor, acho que foi o autor do livro que o evangelizou, e ele era uma pessoa que vivia, né, limpava a igreja, que tem aquela coisa toda, mas que quando ele morreu, né, aí que o próprio autor, ele percebeu a grandeza daquele homem quando ele morreu. Por quê? Começou a aparecer um monte de gente e um monte de testemunhas que falavam da importância daquele homem como um discípulo de Cristo. Ao falar de Cristo, ao levar as pessoas a Cristo, a estar ali sempre sendo útil às pessoas, tanto na parte física, como principalmente quanto no espiritual. E olha só, o antídoto para a inveja é a discórdia. A princípio, eu posso dizer que, graças a Deus, se tem algo muito discreto. Mas na nossa igreja, assim, a gente não tem aparentemente esse problema. Mas, por exemplo, eu vim de um lugar, ou eu fui pastor de um lugar, que quando eu cheguei, pelo amor de Deus, era complicado. Né? As pessoas, elas tinham essa coisa de
querer se sobressair, de querer o cargo, de querer isso, de se gabar por serem aquilo, por terem conhecimento daqui, dali, era complicado. Ou seja, quando o autor... Isso gerava toda uma bagunça dentro da igreja. Toda uma competição, todo um clima de ciúmes, de inveja. E isso é prato feito para Satanás vir pintar e bordar no meio do povo. E aqui a gente vê que quando os crentes se conscientizam que, independente de suas funções, de suas capacitações naturais ou dadas pelo Senhor, eles são chamados a trabalhar e tudo é para a honra e glória de Deus, pronto, o problema está resolvido. A gente valoriza tanto aquele irmão que recolhe o lixo ali, quanto o pastor que prega na frente. Diante do Senhor, o sangue que verteu é o mesmo. Entendeu? Quando a gente põe isso na cabeça, muita baboseira que existe no meio do povo de Deus cai por terra. Então, finalzinho da 216. Então, se temos dons, eles vieram de Deus. Se somos bem-sucedidos, é por causa da graça de Deus. Se fomos diligentes, até mesmo isso é um dom de Deus, um dom celestial que diz aqui. Por essa razão, não devemos glorificar aqueles que vemos como cristãos bem-sucedidos. É o fã-clube lá do John Piper, o fã-clube do John... Não tem que existir isso, não que talvez exista, mas a gente muitas vezes acaba admirando tanto certos nomes. A gente tem que dar glória a Deus, porque Deus levantou essas pessoas para serem bênção para a gente. Ponto, acabou. São homens pecadores iguais a gente. Paul Washer, aqui, as pessoas aqui no Brasil. Glória a Deus pela vida deles. A gente pode de vez em quando subir no ombro deles para enxergar um pouquinho mais longe, né? Mas acabou. São pecadores, precisam do Senhor igual a gente, são falhos. E assim, devemos glorificar aqueles que vemos como cristãos bem-sucedidos. Por essa razão, não devemos. Não devemos. Tem um não aí, né? Não devemos glorificar aqueles que vemos como cristãos bem-sucedidos. Mas em vez disso, dar toda a glória a Deus. Por outro lado, se Deus nos concedeu um sucesso menor, não devemos ter inveja daqueles que têm mais. Tudo que temos vem de Deus e é para a sua glória. Aqui é uma régua que Deus passa, né? Não fica aí se comiserando. Olha para o seu quadrado, né? Porque Deus estabeleceu para você essa medida, trabalhe com essa medida. Se muito, se pouco. E o legal é que assim, tanto o grandão como, se eu posso falar isso, tanto aquele que, quanto aquele que está aqui diante de Deus, a frase vai ser a mesma, né? Muito bem, servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. É a mesma coisa. Então... Você vê que para que a gente saiba valorizar o muito ou o pouco, é o que está em 1 Coríntios 4:7. O que tens tu que não tenhas recebido? E o que recebeu? Tudo que a gente recebeu. Nada, nós não tínhamos nada. Então, ou muito ou pouco de Deus. Se a gente tem muito, a gente tem que valorizar o que tem, dar graças a Deus pelo que tem e agradecer a Deus pela vida do irmão que talvez não tenha recebido tanto. Por outro lado, se a gente é aquele que teoricamente não recebeu tanto, tem que dar graça pelo tanto que a gente recebeu e agradecer a Deus por aquele que talvez tenha recebido mais que a gente. E uma coisa que é legal é que, tanto nessa dinâmica, ambos se completam, né? No corpo de Cristo. A dinâmica do corpo de Cristo é muito linda por causa disso. Se a gente pega o corpo, né? Temos órgãos que são nobres, principais, cérebro, coração, mas que seria de nós sem o pé? Aquela coisa que uma vez eu vi numa palestra de segurança, né? Se cortar o teu dedo, corta o polegar, você consegue abotoar a camisa? Faz isso e tenta abotoar a camisa, ou desabotoar. É tudo. Ou seja, né? Tenta anular o dedo e tenta fazer... É complicado. Talvez um ou outro dedo aqui a gente não dê muito valor, mas ele é importante tanto quanto os outros. Ok?
Essa compreensão, estou no meio da 217, essa compreensão nos ajuda a distinguir entre a ambição piedosa, as quais devemos ter, e a ambição ímpia. Sim, os cristãos devem ser ambiciosos, mas pelas coisas certas. Nós devemos ter disposição e zelo pelo reino de Deus. Devemos aspirar a cultivar e guardar, olha as palavrinhas, não são mágicas, mas as palavrinhas que percorreu aí o livro todo. Devemos aspirar a cultivar e guardar como cristãos, prover aqueles que estão sob nossos cuidados, fazer o bem no mundo, proteger e sustentar os fracos, e especialmente levar as pessoas à fé em Cristo e discipulá-las para a maturidade cristã. Ok? Quem lê pra gente aí, a partir do quaisquer? Quaisquer que sejam os dons que você tenha, deve ser ambicioso sobre o que Deus pode fazer com eles e através deles. É claro que isso está muito longe da ambição egoísta que tantas vezes é muito mais natural para nós. Tendemos a estar mais preocupados com a nossa reputação e bem-estar. É daí que vêm nossos conflitos e inveja. Queremos ser glorificados e admirados. Caso contrário, porque nos preocuparíamos com o fato de outros terem mais destaque do que nós? Queremos desfrutar ou adquirir posição elevada, riquezas ou luxos mundanos. Caso contrário, por que então ficamos ansiosos quando essas coisas são ameaçadas? O princípio de João é fundamental tanto para a nossa utilidade a Deus como para nosso bem-estar espiritual. Se pudermos substituir a ambição egoísta pela ambição centrada em Deus, estaremos livres da inveja e do conflito. Percebe? João é totalmente oposto do que a gente viu nesse parágrafo que o João transou. Ele é totalmente oposto. Aí, página 218, ele cita o caso entre Meyer, né, e Charles Spurgeon, dois pregadores. Um estava ali no topo, né, a igreja dele, as pessoas iam para a igreja ali, elas afluíam para a igreja para ouvir as pregações de Spurgeon, e Spurgeon é famoso até hoje por considerado aí o príncipe dos pregadores, né, porque ele era usado por Deus para isso. E Meyer, né, F.B. Meyer, ali em Londres, ele tinha uma igreja também, mas ele percebeu que as pessoas não vinham tanto ouvir os sermões dele, enquanto Spurgeon abarrotava de gente para ouvir. E ele, percebendo isso, meio aqui da página 218, reconhecendo seu espírito amargo, Meyer se comprometeu a orar por Morgan. Eu falei errado, não é Spurgeon não, porque falou tabernáculo metropolitano. Então esse G. Campbell Morgan, não sei se ele foi pastor depois de Spurgeon ou antes, mas não tem nada a ver com Spurgeon não. É Morgan. Morgan era o pregador top da época. Apaga essa parte de Spurgeon aí, edita aí. Não, tá certo, você tá certo. Tô certo? Tá. Aqui, ó. Não, era ao mesmo tempo. Aqui, ó. Ao mesmo tempo que Charles Spurgeon, possivelmente o maior pregador que já viveu. Assim, apesar de sua habilidade e de seu trabalho duro, Meyer ficava do lado de fora de sua igreja e observava as carruagens passando direto do tabernáculo metropolitano de Spurgeon. Então ele ficava do lado de fora assim. Na verdade, obrigado aí, Wellington. Oi. Ah! Que isso, pastor João? Obrigado, Wesley. Meu Deus, travou a CPU. Esse pastor Renan. Meu HD deu pau. Na verdade é o seguinte, Meyer ele viu Spurgeon primeiro e depois Campbell Morgan, né? E os dois ali meio, né? E ele percebeu que estava ficando meio, né, chateado com isso. O que ele fez? Reconhecendo seu espírito amargo, Meyer se comprometeu a orar por Morgan, raciocinando que o Espírito Santo não permitiria que ele invejasse um homem por quem orava. E ele estava certo. Deus permitiu que Meyer se alegrasse com a pregação de Morgan. As pessoas o ouviam dizer: você já ouviu o Campbell Morgan pregando? Você ouviu a mensagem desta manhã? Deus está sobre esse homem.
E em resposta às orações de Meyer, a igreja de Mormon ficou tão cheia que as pessoas vieram e encheram a igreja dele também. Olha que coisa de doido, né? É uma coisa... Só que aquilo, primeiro, ele teve que... Como é que eu posso dizer? Se humilhar? Não, ele teve... Talvez pelo Espírito Santo teve ali um bom senso de... Opa, peraí. Tem uma raizinha de amargura aqui, eu tô invejando esse cara, tô com o cotovelo aqui meio fraturado, né? De tanta dor. O que eu vou fazer em relação a isso? Em vez de ficar invejando o cara, não, eu vou buscar ao Senhor e vou orar por ele. É uma atitude aí que no meio de muitos pastores isso não existe. Estou dizendo aqui, mas é aquela meio competição, é aquela coisa meio de quem está por cima, quem... Não vejo a hora do vice morrer, né? Quem está o melhor método, quem está... Tem sempre em algumas searas aí, tem meio que uma competição. E assim, o que acontece é que Meyer, ele orou a ponto de que ele acabou de alguma forma sendo abençoado também. Eu não sei exatamente porquê, mas as pessoas começaram também a vir para a igreja dele. É uma glória para João Batista, e aqui ele tem um parênteses para falar do Meyer, agora ele volta para João Batista, que ele aparentemente não tivesse tais lutas no tocante a Jesus. Ele sabia que não era o Salvador. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João 3,28. João entendeu seu lugar e papel o tempo todo. Ele estava preparando e depois direcionando as pessoas para que seguissem a Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus e Salvador. Assim ele se alegrou quando elas fizeram isso. Não incomodava nem um pouco o fato de sua estrela estar se apagando com a luz ascendente de Cristo. João sabia que Deus era soberano. Para cada um de nós, Deus distribui obras e os dons para realizá-las. O que importa é que cumpramos fielmente nosso chamado particular para a glória de Deus, buscando sua aprovação e não o louvor dos homens. Tudo que a gente tem que fazer é esse finalzinho da frase, para buscar a honra e a aprovação do Senhor, e não a honra dos homens. Se tudo que a gente fizer na igreja ou fora dela for para isso, tudo que a gente vai fazer não vai ser mal feito, tudo que a gente vai fazer vai ser com qualidade, com excelência, não apenas pensando na gente, mas é um lema que tem aí fora que no ambiente corporativo, só é bom para nós se é bom para o mundo, no sentido de só é bom para nós se é bom para as outras pessoas. Então tudo que a gente for fazer, de repente, não vai só sendo visando a gente, vai ser para acrescentar as outras pessoas que estão do nosso lado, abençoá-las, alcançá-las. A gente não vai ter tempo para inveja, para ciúme, para picuinha, para briguinha, para divisão, para facção, para emprestamento da gente para Satanás. Isso é muito profundo. Quem nesse último pedacinho aí Essa é uma das ações. Eu tô com o aparelho. Essa é uma das razões pelas quais entende o mandamento da Bíblia para os homens é tão importante. João disse que apenas queria cumprir o que o Senhor havia ordenado a ele. O que o Senhor ordenou que você faça? Qual é o seu chamado? Para começar, você pode estar certo de que tem o chamado de Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Desde as raízes da humanidade e as primeiras páginas das Escrituras, a essência do nosso chamado é clara. Devemos cultivar e guardar em qualquer canto do reino no qual Deus nos tenha colocado. Entender e abraçar esse aspecto essencial de nosso chamado é a chave para viver produtivamente como um servo discípulo de Cristo.
A gente viu até aqui vocação como dom, um princípio. Agora a gente vai ver alegria, uma atitude chave. Vocação era um princípio, né? Era vocação como dom, um princípio chave. Agora, o segundo ponto baseado no caráter ali no perfil de João Batista é alegria, uma atitude chave. A segunda grande coisa que notamos em João Batista é um subproduto da primeira e é em si a chave para a nossa fidelidade como cristãos. João disse a seus seguidores que, longe de estar frustrado com a diminuição de sua proeminência, ele mantinha uma disposição alegre em seu serviço ao Senhor. O que tem a noiva é o noivo, explicou João. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Essa é uma dificuldade, eu acho que um desafio para os homens, né? Sim. Ser alegre e ser homem. Porque às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Porque a masculinidade às vezes leva o homem a ter um rosto fechado, ser carrancudo. E já a Bíblia nos orienta: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre, regozijai-vos, e digo de novo, alegrai-vos, né? Então é uma necessidade que nós possamos ter um motivo. O motivo nós temos, nós possamos direcionar a nossa alegria em Cristo. Eu acho que eu vou até um pouquinho além. Assim, a grande dificuldade, a segunda parte da grande dificuldade do homem, a primeira você falou, né, é de se alegrar. E a segunda é quando ele se alegra demais. E se alegra de forma errada. Se é que isso é alegria, né? Acaba caindo para chocarrice, acaba caindo para aquela coisa de ser zombeteiro, né? Dois extremos também, né? Foi o que Jesus corrigiu os discípulos, que eles vieram falando da alegria por expulsar demônios. E aí Jesus, alegre-se por algo que O nome está escrito. o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, assim, Até dentro do ministério, né? esses Cuidado. dois aspectos, né? Porque a alegria de João, percebam, ele estava alegre porque ele estava perdendo, e aí daqui para frente o autor discorre sobre isso. Ele estava alegre, olha pelo que ele estava alegre, porque aquele que ele batizou no Jordão era maior do que ele, né? Aquele que ele batizou no Jordão estava tomando discípulo dele, tomando não, né? Os discípulos de João estavam migrando para ser discípulos de Cristo. O ministério de João estava em queda, enquanto de Jesus estava seu primo Jesus estava em ascensão. E no final ele ainda teria a cabeça cortada. Percebam pelo que ele estava se alegrando, né? Aí entra um pouco até naquela diferenciação que o Marcos fala ali, né? Vocês estão alegres para expulsar demônio? Espera aí. Tem algo que realmente deve causar alegria. O fato de você estar inserido como um ofício junto com esses que estão em ascensão já é um grande privilégio. Não importa fazendo o quê. Já é um grande privilégio. Você olha grandes homens de Deus em ascensão de uma forma extraordinária, você fala, eu faço parte disso. Mesmo que por quase nada, mas faço parte. Né? Isso que deve nos motivar a alegria. Estar inserido. Início da página 220 tem aquela questão do amigo do noivo, que corta a gravata no final da festa. Não é assim não. Quem lê aí pra gente aí? No Antigo Israel. No antigo Israel, essa pessoa era como um padrinho, mas um padrinho com enormes autoridade e responsabilidade, pois ele também servia como organizador do casamento. Oxe, inverteram então os papéis. Agora ninguém quer ser amigo do noivo. Ninguém quer ser amigo do noivo agora. Nem com esse cara. Mestre de cerimônias e cuidava da segurança do ninho de amor dos recém-casados. Ele agiu como a ligação entre a noiva e o noivo.
ele organizou o casamento, ele distribuiu os convites, ele comandou a festa de casamento, ele uniu a noiva e o noivo. Era seu dever vigiar a câmara nupcial e não deixar nenhum falso amante entrar. Quando ouviu a voz do noivo, deixou entrar e se foi alegre, pois sua tarefa estava cumprida e os amantes estavam juntos. Por um tempo, esse amigo do noivo estaria no centro das atenções, mas durante todo o tempo seu objetivo era servir a noiva e o noivo, conduzi-los em segurança aos braços de um do outro. Depois, com alegria e graça, retirar-se discretamente. Sua alegria não era por serviço, mas pelo privilégio de prestar seu serviço, pela honra mostrada ao seu amigo e pelo prazer de unir a noiva e o noivo. Assim como João primeiro preparou o caminho para o Salvador e depois proclamou abertamente a Jesus quando o Senhor começou seu ministério público. João viu a atenção pública se afastar de si mesmo em direção a Jesus. João sabia que essa era exatamente a coisa certa a fazer no momento certo, pois seu propósito era usar qualquer visibilidade que pudesse ter como um dom de Deus para apontar para Cristo. E ao ver o sucesso da conclusão da tarefa mais importante de sua vida, ele foi capaz de dizer: pois essa alegria já cumpriu em mim. James Montgomery Boyce pergunta. James Montgomery Boyce pergunta: Você conhece essa alegria? Algumas pessoas pensam que a grande alegria é nas posses materiais, mas as coisas em si não satisfazem. Outros acham que a alegria é na fama mundana, em realizações ou prazeres, mas a recompensa desse objetivo é relativamente pequena. Eles satisfazem no máximo por um curto período. Dizer a Jesus Cristo: eis-me aqui, Senhor, use-me. E então descobrir que, por sua graça, Ele é capaz de usar você para trazer outros para um relacionamento salvífico consigo mesmo. Ponto. Não tem muito o que comentar nessa página, né? Qual é a maior recompensa por servir a Jesus? É simplesmente a alegria de servir a Jesus. Essa alegria nos torna fiéis e úteis como servos de Cristo. Ela permite nos regozijar não apenas quando nossos esforços são abençoados com sucesso, não apenas quando os outros nos louvam e aprovam, mas sempre que temos o privilégio de servir a Jesus, simplesmente por causa de nosso amor por Ele e de nossa consciência de sua grandeza. Ou seja, tanto a alegria de João Batista como a alegria que a gente é exortado até aqui é a alegria de servir. Não importa se meu nome vai estar lá, né? Muitas vezes no serviço a gente brincava assim: ó, coloca o meu nome lá, ó, fala de mim lá, hein? Tipo, fala de mim para me aparecer, coloca o meu nome lá para estar lá no meio. Mas não, a nossa alegria é o simples, se é que eu posso dizer isso, o fato de servirmos a Jesus. Se vai aparecer, se vão falar nosso nome, se a gente vai fazer parte, se a gente vai ser votado, se não vai, se vai ganhar ou não, não interessa. A alegria do cristão é servir a Jesus Cristo. Não importa fazendo o quê, mas servir. João Batista foi arrebatado pela alegria e pelo privilégio de fazer qualquer coisa. Ele, como amigo do noivo, desde providenciar as bebidas que iam ser tomadas na festa, até varrer lá o salão, que ia ser estou falando uma festa dos nossos dias, tá bom? Fazer uma faxina na festa, até, sei lá, cortar a gravata do noivo. Não tinha tempo ruim para João Batista, se isso fosse nos nossos dias, né? Até desatar uma sandália suja por um Senhor tão grande como Jesus Cristo. Então sua alegria foi especialmente grande quando Deus usou para dirigir os outros a Jesus. Nossa alegria por conduzir as pessoas em direção a Cristo também deve ser grande. Nosso objetivo ao evangelizar os perdidos e encorajar os santos não é alcançar glória para nós mesmos. Fazemos essas coisas pela mesma razão que movia o amigo do noivo no antigo Israel a conduzir sua noiva até ele. Fazemos isso por nosso amor e ambos pela simples alegria de servir ao Senhor Jesus. A alegria do Senhor é nossa força.
10, 8. 10, 8, 10. Somos alegres em tudo que fazemos? Somos alegres porque ficamos estou citando o caso dos meninos aqui, né, do Thiago e do Wesley, não sei que é o nome dele. Isso nos causou alegria, talvez tenha nos causado muita dor de cabeça, mas também nos causou alegria estarmos servindo a Deus, mesmo com os problemas que aquela parede eventualmente possa ter nos dado. Somos alegres porque de repente, sei lá, você perde de repente um sábado para ficar fazendo um sermão para pregar no domingo à noite? Fazendo no sentido de que eu estou falando de mim, isso me causa alegria? Embora eu tenha pensado nele há uns 10 dias, mas é no sábado que eu vou sentar e colocar. Fisicamente, não, eu vejo assim, mas algo interior na alma, assim, que é uma alegria que vem, uma satisfação nesse requisito de servir, né? O aparelho está lá e vai ser útil. Isso falando de mim, né? Porque a minha preocupação, às vezes, igual você falou, você se abstém, você cai de canto. Falei pra dizer, nossa, imagina se eu pregasse toda semana. Porque eu não brinco com as crianças, eu não assisto. Eu fico ali assim, ó, né? Muito preocupado, nervoso por estar começando, então eu fico, né? Mas assim, uma alegria de poder servir. E percebam que o João, ele se diz alegre, mas ele ralou. João tá alegre. Então, não, pelo contrário. O amigo, né? E usando o exemplo do amigo do noivo, de novo, né? Quanta coisa que o amigo do noivo tinha que fazer? E a responsabilidade. Era rojão, que ele né? tinha, Era um rojão que era na sua mão ali. É a responsabilidade que ele tinha, né? Estar diante de um casamento. E no caso de João, assim, figuradamente, o casamento de quem que era, né? Era a mesma coisa de dar lá o casamento do príncipe lá da Inglaterra para você tomar. Wesley, faz o casamento do cara aí. Então é uma coisa muito... Só água. Sem gás ainda, né? Olha só, a gente viu no ponto 1, vocação como dom, um princípio-chave, um princípio. Agora no ponto 2, alegria, uma atitude. Que a gente possa pedir a Deus, ele pegando o gancho do Marcos, né, que o Senhor nos capacite a sermos alegres de verdade. Não meninos, zombeteiros, chocarrentos, né? Não ficar falando bobagem, mas temos alegria mesmo do Senhor. Principalmente quando formos fazer a obra dele. E agora, um terceiro ponto, humildade. Vamos calçar as sandálias da humildade, né? Uma resolução, ou seja, uma tomada de decisão. As firmes resoluções de Jonathan Edwards, né? Eu não me lembro quantas são, você lembra? 95, 63, as firmes resoluções de Jonathan Edwards. Agora a gente aqui é convocado a ter uma firme resolução que é sermos humildes. Quem lê pra gente? Quem não leu, leia. Ok, vai. Sou eu. Entendi. Então tá bom. Finalmente, ao proferir o que Leon Morris descreveu como algumas das maiores palavras que já saíram dos lábios do homem mortal, João revelou o terceiro elemento de seu serviço a Cristo. Não somente João se recusou a competir com Jesus ou a ter inveja dele, como foi mais longe e declarou: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Ou seja, João não só aceitou a mudança na estatura pública entre ele e Jesus que já havia ocorrido. Ele abraçou a aceleração e a continuação desse processo, compreendendo com alegria que seu ministério deveria dar lugar ao de Cristo. Da mesma forma, os cristãos que são úteis e fazem diferença neste mundo estão decididos a dar pouco destaque a si mesmo para que Cristo seja exaltado, crido e seguido. Ponto. Esse tipo de humildade não vem naturalmente. E não é fácil, obrigado. E não é fácil adotar a atitude que João demonstra aqui. A gente percebe que, assim, né? João
é a antítese de tudo que a gente vê no mundo agora. Sucesso, aparecer, proeminência, seu nome piscando em neon. João é o contrário. Por quê? Porque ele é humilde. Por natureza, queremos sempre que nossa relevância aumente. Quero que meu nome esteja em todo lugar. De fato, essa atitude de autoexaltação está no coração de todo pecado. E aí ele volta lá para Gênesis, né? A serpente ensinou a tentação para o pecado original com a seguinte promessa. Olha só, você lembra dessa conversa da serpente aí? Conversa mole da serpente? Como Deus, ou seja, vocês serão iguais a Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. Na realidade, o pecado nos torna como a serpente, ou seja, Satanás, cujo desejo constante é crescer na rebelião contra Deus. No entanto, João Batista dá o exemplo da mais alta piedade quando diz: convém que eu diminua. Ser humilde é ser semelhante a Cristo, de fato. É somente em Cristo que podemos verdadeiramente ser humildes. E assim, agora a gente vai tirar um pouquinho o foco de João e ir para Cristo. Quantas e quantas demonstrações de humildade Jesus Cristo deu? Lavar os pés dos discípulos antes da ceia. O que mais a gente poderia ir? O que mais vocês se lembram aí de demonstrações de humildade que o Cristo, Filho de Deus, deu? Samaritana, né? Não, ali ele foi duro com ela. Ele foi humilde, porque um judeu não conversava com uma mulher. Jeito, né? Sim, E ele foi humilde ali, ali. né? O que mais? Oxe, a humildade é sair da glória. Filipenses 2. Talvez a maior demonstração e não, como é que eu sempre me enrolo nesse termo que usa ali. E não achar por isso Não usurpou. não usurpou, não achar Não por direito. usurpou o ser igual a Deus. Tipo, ele não levou isso em consideração, né? Certo. Tipo, ele... A gente até que tá falando de João, né? Assim, a gente abre um parênteses e lembra de quem era o exemplo de João, né? Jesus Cristo. Tem uma frase aqui de Adam Pink. Não tem nada a ver com a Cordeira Cor-de-Rosa esse cara, tá bom? A humildade não é fruto de um cultivo direto, mas sim um subproduto. Quanto mais tento ser humilde, menos alcanço a humildade. Mas se estou realmente ocupado com aquele que era manso e humilde de coração, se estou constantemente contemplando sua glória no espelho da palavra de Deus, então serei transformado. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. Trabalhar. Se você produz, se você trabalha, você se torna humilde. Mas você percebe que o trabalho não é se tornar humilde. O trabalho é seguir ao Senhor, é conhecê-lo, é aprender dele. Esse é o trabalho. E aí, o subproduto, ou a consequência é, aí você vai ser humilde. O trabalho, você vê com Marta e Maria, né? Você vê ali que o trabalho, às vezes, é ficar apenas na presença de Deus. O fato de você estar na presença de Deus. Você é humilde. A humildade não é um disfarce patético que vestimos porque precisamos. Aquela conversa, né? Minha maior virtude é a humildade. Não existe isso, né? A humildade é uma graça gloriosa, a chave para a verdadeira grandeza. O apóstolo Pedro escreveu: no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede sua graça. 1 Pedro 5,5. Agora ele cita outro AW, né? Só que agora em vez de ser o Pink é o Tozer. A verdadeira humildade é algo saudável. O homem humilde aceita a verdade sobre si mesmo.
Ele acredita que em sua natureza caída não habita nada de bom. Ele reconhece que longe de Deus ele não é nada. Nada, não tem nada, não sabe nada e não pode fazer nada. Mas esse conhecimento não o desencoraja, pois ele também sabe que em Cristo ele é alguém. Todo o significado de um... Não terminou a frase. Página 224. Continua a frase de A.W. Pink. Não, A.W. Tozer. Ele sabe que é mais querido para Deus do que a menina de seus olhos e que pode fazer todas essas coisas em Cristo que o fortalece. Ou seja, ele pode fazer tudo o que está dentro da vontade de Deus para ele. Quando essa crença se torna tão parte do homem que atua como uma espécie de reflexo inconsciente, a ênfase da sua vida muda de si mesmo para Cristo, onde deveria estar desde o início. E assim ele é liberto para servir a sua geração pela vontade de Deus, sem os 1000 obstáculos que ele tinha antes. Você percebe que o que dá valor ao homem não é o que ele faz, o que ele quer, mas Deus na vida dele. O que torna ele importante, o que dá significado para ele é isso. É Deus na vida dele. Quando a gente entende que tudo que a gente consegue fazer de proveitoso é graça de Deus, não é porque a gente fez, porque a gente estudou. Não, é Deus que proporcionou, que capacitou isso na nossa vida. O centro da nossa vida muda. A referência da nossa vida muda. Deixa de ser o ego, deixa de ser a gente e vai para quem é de direito isso, que é Deus. Tem um podcast, eu passei para a Gabi, não sei se eu passei para mais alguém, Bibotalk, né? .com. O nome do cara é Rodrigo Bibo de Aquino, né? Aí ele faz lá o Bibotalk. E ele usa um termo assim, isso aí causa hemorragia cerebral e a gente sangra pelo nariz. Tem algumas coisas nesse capítulo que eu fico assim, como se estivesse nesse estado. A cabeça da gente é um tapa, um soco na cabeça e a gente fica ali e parece que está tendo uma hemorragia pelo nariz, porque a gente às vezes está tão distante disso, está tão longe disso. Quão imprestável e miserável eu sou. Vamos lá. Quem termina esse pedaço pra gente aí? É por isso que os maiores servos de Deus sempre foram pessoas humildes. Moisés foi o grande libertador do Antigo Testamento, e a Bíblia o chama de muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Foi como humilde servo que Davi foi chamado de homem que agrada a Deus. João Batista, a quem Jesus chamou o maior homem mortal que já havia nascido, declarou: convém que ele cresça e que eu diminua. E acima de todos eles está o Senhor Jesus Cristo, que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém. 3 exemplos aí, né? Moisés, Davi e o próprio João Batista. E a gente vê, né, o que Moisés foi usado, né? A gente talvez não devesse falar o que Moisés fez, né? Mas o que Moisés foi usado para fazer a grandeza daquilo, né? Enfrentar Faraó, enfrentar ali os perigos, desde o nascimento dele, né? Davi, o rei, e João Batista, o profeta. A partir daqui, estamos caminhando para o final. Eu acho que eu vou cumprir o objetivo esse, vou terminar um pouquinho mais cedo, pelo menos que é a última aula. Aqui está o servo do Senhor, ele dá uma lição muito grande para a gente. Porque ele usou João Batista, no livro ele usa exemplos de João Batista, Neemias, Jonas, Davi, Adão e tal, homens, né, em sua grande maioria. Mas agora ele vai nos discipular, assim, usando o exemplo da mãe de Jesus, Maria. Página 225. Finalzinho da 224.
Comecei esse livro com a história de Brian. Não, esquece essa parte. Converteu, tendo, portanto, estabelecido. Tá. Aqui, início da página 225. Aqui no final deste livro, há uma jovem que me inspira a ser um servo fiel de Cristo. Ou seja, olha que barato. O livro fala de masculinidade, mas ele vai usar o exemplo de uma mulher, uma adolescente. No final do livro dele. É como se ele coroasse esse livro com o exemplo da mãe de Jesus Cristo, de Maria. A jovem é Maria, a mãe de Jesus. Aqui está ela, uma adolescente, olha só, uma pirralha, uma adolescente, talvez ali com seus 16, 17 anos, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, vivendo em uma cultura religiosa bastante conservadora do ponto de vista moral, prometida em casamento e, portanto, tida por todos como virgem. Ela é visitada por um anjo que lhe diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque aí ele dá um salto no texto, né? Porque para Deus não haverá impossíveis. À primeira vista, tudo isso é incrível e perturbador. É perturbador porque significa que, obviamente, ela ficará grávida antes do casamento. É incrível por causa do mensageiro, o anjo. E por causa da essência da mensagem. Aparentemente, essa gravidez suspeita resultará no nascimento do Salvador, que há muito havia sido prometido a Israel. Olha que muito caroço, né? Uma jovem adolescente lá em Israel, aquela coisa prometida em casamento, aparece um anjo com uma mensagem que ela daria luz ao Salvador do mundo, né? Então é um negócio importante que assim, né? Essa passagem até hoje em muitos contextos usam ela como uma piada, né? Aquela coisa, né? Uma moça fica grávida por qualquer outro motivo, o pessoal falava, e ainda acho que fala, né? Foi engravidada pelo Espírito Santo. Quem é o pai? O Espírito Santo. Ou seja, um negócio dessa envergadura, né? Dessa importância, muitas vezes é usado de maneira pejorativa, né? O pessoal transformou isso numa palhaçada popular. Aí ele continua: eu vejo essa jovem, nossa irmã na fé, recebendo instruções que são simplesmente atordoantes. Ela poderia reclamar, chorar, objetar ou fugir. Em vez disso, ela curva a cabeça e declara a Deus: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Olha o que essa menininha adolescente fala. A respeito de tudo, essa grandeza, esse negócio tremendo que é esse momento que ela está vivendo. Talvez ela não estivesse entendendo muito bem, mas o que ela faz? Que se cumpra em mim a sua palavra. Se uma adolescente crente, habitada pelo Espírito Santo, pode responder ao chamado de Deus para a fidelidade dessa maneira, também nós homens cristãos podemos. Aqui dá uma cutucada na gente. Uma menina adolescente, ela se porta dessa maneira, nós também podemos. E aí eu pus aqui, daqui pra frente leia até o final. Então vocês vão me ajudar aí. Deus nos chama. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se dá para fazer uma brincadeira aqui. Começa a ler, Jonas. Cada um vai ler um pedaço dessa conclusão do texto. Deus nos chama. Deus nos chama a carregar sua imagem no mundo, tanto no tipo de homem que somos, como no trabalho que fazemos em seu nome. Certamente podemos responder: aqui está o servo do Senhor. Bom, igual aquela moça, igual aquela adolescente, igual Maria. Vira para 226. Michel. Deus colocou o homem no jardim exatamente como agora, de forma soberana, coloca-nos em relacionamentos pactuais e situações de vida específicas. O Senhor nos manda cultivar e guardar,
para que, em obediência alegre, possamos servir a Ele, edificando, provendo e cultivando para o crescimento, se ao mesmo tempo protegendo e guardando para que tudo que está sob nossos cuidados fique seguro. É um chamado simples, pois é de fácil entendimento, porém nem sempre é fácil vivenciá-lo. Ponto. A gente pode dizer aqui, pode dizer assim, aqui está o servo do Senhor para isso? Marcos? Deus nos chama a amar nossas esposas e disciplinar nossos filhos. Também nos chama para ser fiéis na amizade e zelosos na obra do seu reino. A grande vocação de nossas vidas é responder: aqui está teu servo, Senhor, ajude-me pela sua graça a ser fiel ao seu chamado. Ponto. Aqui a gente pode dizer, aqui está o seu servo, Senhor. Para isso. Bruno? Que Deus levante uma multidão de homens assim em nosso tempo, e que possamos nos ajoelhar diante de nosso soberano Senhor em busca de sua graça e declarar a Ele: Senhor, eu recebo meus dons e meu chamado de Ti. Ponto. A gente pode dizer isso, se ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, talvez eu não seja chamado para pregar, não seja chamado para aparecer na televisão, não seja chamado, mas eu sei varrer bem e só quero fazer isso. O Senhor me capacitou para isso. Vou varrer a igreja. Será que a gente é capaz de dizer: aqui está o seu servo para varrer a igreja? Senhor, eu recebo meus dons e meu chamado de Ti. Não interessa para quê, o importante é servir a Deus. Wesley? Minha grande alegria é servir a um grande Senhor como Tu. Eu me humilho para cultivar e guardar, para que Jesus seja exaltado em minha vida. Eis aqui o Teu servo, Senhor. Podemos... A gente tem dimensão de que é aquilo que eu falei. Se a gente sabe a quem a gente serve, se a importância está apenas em servir Ele, as coisas mudam. A gente não vai esquentar a cabeça se o pessoal está vendo, se não está vendo, se o pessoal está achando bonito, se não está. Entendeu? Se fizermos, seu Benedito. Se fizermos isso, respondendo ao chamado do Senhor em nossa vida com fé, podemos ter certeza de que nosso Deus Salvador nos dará a graça necessária para servir e liderar, como os homens santos que Ele nos chama para ser. Então, quando finalmente no céu se fizer a chamada dos santos, podemos esperar ansiosamente ouvir o Senhor nos dizer a palavra que os homens cristãos devem estimar acima de todas. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse livro não poderia acabar de melhor maneira. Eu já achei fantástica de usar o exemplo de Maria. Pô, esse cara arrebentou com a gente. E depois ele termina o livro com essa frase: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ou seja, nós precisamos ou devemos nos tornar homens de verdade cada dia das nossas vidas. Para que, ainda que a gente passe, ainda que a gente apanhe, ainda que a gente não seja o melhor de todos os servos do Senhor, lá na frente a gente possa ser gabaritado para escutar isso. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Terminamos o livro. Tem aí as questões para reflexão, vou dar um passo rápido nelas, tá bom? Não vou ficar ali cutucando vocês. Você costuma pensar no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual foi a última vez que você sentiu o frio na barriga por pensar na volta de Cristo? Foi hoje? Foi ontem? Foi semana passada? Foi mês passado? Quanto mais longe for isso, cuidado. Talvez você esteja muito ocupado e pensando em muitas coisas aqui da Terra e esquecendo do grande evento que vai mudar o cosmos, que vai endireitar todas as coisas, inclusive sua vida. Eu faz tempo que eu não sinto isso. Mas diante
de um conforto do que eu creio e eu preciso, né? Servir a Deus como se eu estivesse fazendo parte já da eternidade. Não que a minha expectativa está que o homem de branco vem sobre as nuvens e né? Para cumprir aquele chamado que ele tem para minha vida, né? Então, não sei se eu estou anestesiado em relação a isso, mas a confiança, né? Eu tenho fé e eu confio no Senhor que a cada dia sendo moldado e vivendo a eternidade já. Né? Na verdade, duas questões. Temos confiança, mas você sonha com isso? É diferente. Eu sei que isso vai acontecer, mas eu fico assim... É igual quando a gente ia ver as esposas da gente. A gente namorava com elas e ficava assim... Não via a hora de passar a semana pra ver a esposa. E já ficava imaginando, eu vou pôr essa roupa, vou fazer isso. Ou como vai ser legal ver ela. Aquela expectativa, né? Entendeu? Você fica assim, já delirando por um negócio que não aconteceu ainda. Outra questão. Vivemos sim na eternidade agora. O que vai ser lá na frente, de alguma forma, é produto de algo que está acontecendo aqui e de que aconteceu lá atrás, em Cristo Jesus. Nós já vivemos, em certo ponto, essa eternidade. É aquilo que a teologia chama de agora, porém ainda não. Já estamos aqui vivendo alguma coisa aqui. O que vai finalizar lá, a gente já está acontecendo aqui, já aconteceu quando Cristo nos chamou, nos regenerou e É legal você pensar no Deus que promete, e não na promessa em si. Mas o fato dele dizer, eu vou voltar, isso traz alegria. Puxa vida, ele falou. Não que a minha expectativa é o arrebatamento, mas ele falou. Ele isso prometeu. Já é a certeza. Então a gente aguarda o retorno. E essa certeza te faz sonhar, ou imaginar, ou ter o frio na barriga que eu estou te falando. Como vai ser? Vem hora, vem Maranata, né? E não nos levar à ansiedade, né? Ai, não volta, é o Senhor, não sei o que. Não. É o equilíbrio, né? Você está vivendo a eternidade sabendo que está dentro de um plano já. Você se considera um discípulo pessoal de Jesus? Em caso negativo, por que você não pensa assim? A discussão desse capítulo sobre ser discípulo de Cristo foi de alguma ajuda para você? Se a gente não se sente, se a gente não precisamos ser. Se a gente não se sente, a gente precisa se situar. Todos somos discípulos, do maior ao menor. Qual princípio é mencionado nesse capítulo como fundamental para a fidelidade cristã? Você já sofreu por sentir inveja dos outros? Já. Eu acredito que de alguma maneira todos nós já sentimos inveja de alguém. Principalmente na igreja. Por que isso é errado e contraproducente? A gente já conversou isso, tá bom? Aí a gente passa para outra questão de reflexão. O autor afirma que a principal recompensa de servir a Cristo é a pura alegria de servir a Cristo. Nada mais. Você concorda com isso? Você já experimentou essa alegria? De servir por servir. Porque a alegria não vem pelo fato de servir por servir, mas a quem servimos. Como nos tornamos humildes? Como nos tornamos humildes? Como a humildade faz diferença em nosso serviço ao Senhor? E por fim, Jesus prometeu saudar todos os seus servos fiéis com as palavras muito bem. O que essa perspectiva significa para você? A frase que ele termina, né? Muito bem, servo bom e fiel. Ser chamado por Deus de bom e fiel, por Deus, né? Por Deus. Sei lá, é algo... Entra no gozo do teu Senhor, ou seja, as riquezas de Deus ele vai compartilhar com você. Eu só posso pensar nisso baseado na eleição. Isso só faz sentido porque Ele vai falar, antes de ele falar isso aqui, ele vai falar, vinde a mim, benditos de meu Pai, que possui por herança desde a fundação do mundo. Aí você talvez passa
daria para passar no telão uma história, né? Voltando para trás, né? Tudo que você fez, tal, sua vida, tal, ali, tal, sua conversão, tal, mas tudo teve início lá atrás. Por isso os anciãos, quando recebem a Começou em Deus e termina em Deus. Os anciãos, quando recebem a coroa, eles devolvem aos pés do Cordeiro. Então assim, pessoal, não sei para vocês, mas para mim o livro foi espetacular. Começou a primeira parte meio morosa, mas depois que ele lança o alicerce para aplicação, aí vai embora. Aí é só bordoado, é só hemorragia cerebral e sangramento pelo nariz. Porque outro privilégio também foi testado com vocês, né? Não apenas ter lido, mas ter estado com vocês. Fica aqui minha gratidão, fica aqui meus parabéns e aí um voto de menção honrosa aí pro seu Dito, que é meu sogro. Por isso eu me estou. É porque ele é o mais velho. E pro Rafael e pro Jonatas, né? Que são assim os mais novos aí da turma, né? O Jonatas tá chegando agora. E acho que perderam aí pouquíssimas aulas, duas talvez, não sei que. E aos demais também, o pessoal de São Paulo que está nos assistindo. Embora essas últimas 3 aulas tenham sido gravadas, eu espero que de alguma forma vocês tenham aproveitado o tempo que estiveram pessoalmente com a gente. E aproveitem esse material que é muito simples, limitado, é um celular que está gravando, mas que tudo que a discussão que ocorreu aqui, vocês ampliem, apliquem, encontrem, né, mais aplicação para tudo que foi falado aqui. Eu perdi só um dia que o pastor perdeu. A culpa é minha, né? E a culpa... Não, eu tô falando que foi só Tudo foi culpa do pastor. Só foi naquele dia que não foi na praia só. Faltei, não justifico, Eu acho que até eu faltei um dia. Né? Não, pastor, eu faltei. Por minha culpa, né? Não foi culpa. Já era. Já era, acabou. Obrigado, gente. Tá encerrado o Até eu curso. trouxe um salgadinho hoje para... Tem uns comes e bebes aí, os salgadinhos do seu Dito